lembrando, né? Venho aqui na configuração, escolhi lá itens, ele carregou essa tela aqui pra gente, aí eu vou vir aqui, ó, em fluxos de trabalho. Dentro de fluxo de trabalho, eu só tenho esse daqui, ó, fluxo do projeto Gama. E eu tenho uma aba aqui em cima, um botão aqui em cima que eu posso adicionar um novo fluxo. Eu vou escolher por criar um novo. E eu vou dar um nome para ele, vou dar um nome aqui, ó, de Gama Operacional. E vou adicionar. Quando eu faço isso, ele já abre aqui para a gente a opção de eu começar a montar um fluxo do nosso operacional. Então vamos pensar aqui, ó. Operacional. Vai ter um status que é o primeiro, né, o inicial, que ele põe aqui, ó, item novo. Aí nós vamos criar, ó, criação de backlog, em refinamento, para desenvolvimento, em desenvolvimento e concluído. Olha só, o que eu gosto de fazer, né? Toda vez que eu tenho um item que ele é touch, né, que ele tem ação, né, eu gosto de colocar a palavra em na frente. Toda vez que eu tenho um item que é fila, eu coloco para, tá? Então, se você quiser fazer um fluxo puxado com filas para você ter controle, o ideal seria que aqui, ó, logo após, né, então esse cara aqui, ó, a gente coloca assim, né, em criação de backlog, e depois dele, a gente poderia colocar um item que eu vou chamar de para refinamento. Beleza? Então, deixa eu diminuir o tamanho deles aqui para eles caberem. Então, ó, eu tenho esses três status aqui que vão representar lá o nosso upstream, né, do nosso desenho aqui. Depois vai vir para desenvolvimento, em desenvolvimento e concluído, tá? Pessoal, se dentro desse fluxo aqui eu quero colocar etapas de teste, então para teste local, em teste local e concluído, não tem problema. É só lembrar que quando é fila eu coloco para, quando é touch, né, que é ação de time, eu coloco em na frente. Isso é uma boa prática, ok? Então vamos desenhar esse fluxo aqui. Então vou criar um novo status, ó, vou adicionar status, vou colocar o nome dele, que eu vou colocar assim, ó, em criação de backlog, tá? Aí eu falo aqui, ó, permitir que todos os status transitem para este. Então, o que que acontece? Se eu clicar nesse cara aqui, ó, ele tá como um novo status, vou clicar para adicionar. Toda vez que eu permito aqui, ele vai vir dessa forma, vai vir tudo, ó. Aí aqui eu defino também, né? Se ele é um item pendente ou se ele é um item em andamento. Então, posso combinar que tudo que é em, eu vou colocar azul. Tudo que é pendente, né, que é fila, eu vou colocar cinza. Isso também faz com que a gente tenha uma visão, uma gestão visual mais efetiva. Ó, então eu coloquei esse cara, ele tá aqui. Tá vendo que ele permite tudo, né? Ou seja, ele pode mudar de status para tudo. A gente vai poder gerar regras de transição depois, né? Vamos lá. Então o próximo status é o para refinamento. Sempre coloco como novo. Ó, ele já é um item de fila, então um item pendente. Criei. Tá lá o nosso cara aqui, ó. Eu ainda não estou criando as regras de transição nem nada, a gente vai desenhar isso mais para frente. Aí eu vou criar o em refinamento. E eu vou falar que ele é um item em andamento, criar. Tá lá. Vou criar agora o para desenvolvimento. Ele vai ser um item de pendência, né? Porque ele é um para, uma fila. Vou adicionar o em desenvolvimento. Tá vendo que quando ele já existe, ele traz pra gente aqui da forma como ele está escrito, tá? Eu não consigo modificar. Ele não vai aceitar. Perceba que ele nem abriu aquela outra telinha, porque esse cara aqui já existe,
Então, ele já tem esse status. Então, ele já foi criado, eu só estou utilizando o mesmo, tá? Vou adicionar um novo, que é agora o concluído, né? Provavelmente ele já existe. Tá, ó, tá lá, ó, concluído, permitir todos, já vai adicionar, ele já vai estar verdinho, porque como esse status ele já existe, ele já está aqui. Então vamos lá, vamos falar de vantagem e desvantagem agora de eu permitir tudo para tudo. Aqui a gente está permitindo que o item ele retorne, né? Então, pessoal, não existe uma proibição de o item retornar. Aquela pessoa que fala assim, ó, para trás nem para pegar impulso, pessoal, não sei se faz sentido tanto esse nível de bloqueio. Então, eu gosto de explicar o seguinte, não é que não pode, tá? Não é que não pode, então vamos deixar bem claro isso. Pode voltar? Poder pode, tudo pode. O ponto que você tem que entender é, imagina que você tem um fluxo que você já está lá desenvolvendo, aí depois do desenvolvimento você colocou um para teste local, em teste local, aí, pô, já desenvolveu, já está em teste local, qual que é o custo da gente retornar esse item para o backlog? Vamos pensar no desenvolvimento. Pô, você já criou uma branch, o time já codou, já testou, já subiu. Quando que isso vai ser desenvolvido de novo? Então imagina que essa branch vai ficar largada, isso vai ter custo, né? Porque você já desenvolveu alguma coisa. Quando você for mexer novamente, depois sabe lá quanto tempo, isso vai ser oneroso para o time, porque todo o código vai estar desatualizado. Então, não é que não pode voltar, o ideal é que não volte. Então, assim, se algo foi priorizado e você desenvolveu, por que você está voltando ele para o backlog, por exemplo? Qual que é o sentido disso? Então, esse é um ponto que a gente tem que avaliar. E aí, óbvio, se tiver que acontecer isso, vai acontecer, mas o ideal seria que nós identificássemos o porquê que isso ocorreu, para ver se isso não volte a se repetir. Porque é um problema, é um desperdício. Então, se nós estivermos pensando em melhoria contínua, isso foi um desperdício, ok? Então, fica a dica aí. Então, vamos voltar aqui. Pessoal, se eu quiser agora colocar um para teste local, qual o problema aqui? Não tem problema nenhum. Se eu quiser criar aqui, eu vou criar um para teste local, defino que ele é novo, vou falar que ele é um item pendente, criei. Como ele tá tudo para tudo, não tem problema nenhum. Vou colocar a cara aqui no meio, tá? Vou subir mais aqui, ó. Dar espaço para todo mundo. Então, aqui no fluxo, pessoal, eu não estou definindo a ordem, a sequência. Ele não respeita essa sequência aqui. Como tá tudo para tudo, ele só tá montado assim, beleza? Então, isso não é uma exigência. Aí eu vou colocar, ó, em teste local. Permitir. Falei que ele é um item em andamento. Criei. Então, vamos lá. Esse é o nosso fluxo operacional. Deixei tudo para tudo. Tem problema? Não tem problema, tá? Se você tem um time de alta maturidade, que ele coda direitinho, segue o fluxo legal, gente, pode deixar livre, não tem problema nenhum. Poxa, o time insiste em errar, em priorizar, você pode pegar e colocar uma condição. Você pode criar o seguinte, eu posso pegar esse cara aqui, ó, editar, tá? E aí eu posso... desculpa. Eu posso vir aqui, ó, em vez de permitir ele para tudo, bloqueio. E eu posso adicionar uma transição, tá? Eu vou falar que essa transição vai ser, ó, de criação de backlog, que é o status que ele está agora, né? E vou dar um nome. O que que eu quero pensar aqui, ó? Eu quero que ele vá para onde, ó? Do status em para o status para desenvolvimento, tá? Então, ó, criação de backlog... Ah, não, ele vai para refinamento, né? Para refinamento, ó. Então, vou criar essa transição aqui. Vou dar um nome para ela. Eu posso pegar e simplesmente colocar assim, ó. De backlog para refinamento. E aí eu coloco assim, tá? Adiciono. Você vai perceber, ó, que ele criou a minha sequência aqui. Ou seja,
De criação de backlog, ele só pode ir para refinamento. Então, eu estou travando, né? Desse item aqui, aí outra forma que eu tenho de colocar é assim, ó, simplesmente eu traço uma linha aqui, ó, ele já fala, de item novo para em criação de backlog, né? Então, eu posso falar assim, ó, de registrado de item novo para criação de backlog. Aí eu vou adicionar. Então aqui, ó, eu estou definindo que de item novo só vai para em criação de backlog. De em criação de backlog só vai para refinamento. Tá? De refinamento vai para todos os demais. Então, quando eu crio as transições, eu começo a transformar o meu fluxo em algo restritivo. Eu impeço o time de atuar de forma livre. Então, a gente tem que ter um bom senso aqui, tá? Se de fato é necessário isso, faça isso, beleza? Eu posso remover? Posso remover, ó, excluir transição. Excluir. Vou excluir essa outra aqui, ó. Excluir transição. Tá? Gente, isso aqui é uma coisa bastante particular, então assim, eu acho que vocês têm que ter a decisão de vocês aqui. Eu não vou interferir no que eu acho, tá? O que eu acho é que depende, legal? Tô sabonetando aqui. Então, beleza, ó, criei aqui esse fluxo que é o nosso fluxo operacional. Eu ainda não defini, né, para onde é que esse cara vai. Ele está aqui, ó, como inativo, beleza? Então, ele tem essa questão aqui também, né, que é uma forma de texto, né, que ele descreveu, ó, todo passo a passo de texto, tá? Então, são formas que a gente tem. Vou pegar aqui o diagrama mesmo, tá? É a forma que eu mais gosto de trabalhar. Muito bem, pessoal. Então, criamos um fluxo que é o operacional. Precisamos criar outro fluxo, que é o fluxo tático, tá? Olha só, aqui, ó, os fluxos inativos, ele está aqui, ó, gama operacional, não está em uso, beleza? A gente pode fazer o que com ele? Eu consigo editar, copiar, excluir, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. Vou adicionar um novo, que agora vai ser o gama tático, que ele vai, no futuro, carregar os nossos épicos, ok? Gama tático. Vou lá adicionar. Ele não permite o acento aqui. Nunca vi isso. Permite dois pontos, mas não permite o acerto. Então vamos lá, ó. O que que a gente fez lá no nosso fluxo aqui, ó? Então eu tinha lá o épico, ele vai ter lá o item criado, depois ele vai estar fatiamento, mapeamento independente. Então aqui eu tenho lá, né? Lembra lá que eu combinei com vocês, né? Então se é um touch, eu coloco em. Então em fatiamento. Pô, vai ter uma fila antes, que é o próprio item criado. Vou ter uma fila antes, que vai ser o para fatiamento, em fatiamento. Aí depois vai ter para mapeamento de dependências, em mapeamento de dependências. Isso são questões que nós vamos ter que entender aqui, tá? Se você quer ter essas filas ou não, beleza? Então vamos criar aqui, ó. Vou adicionar aqui um status que é, por exemplo, para fatiamento. Vou adicionar, ele é um item de fila, vou deixar como cinza. Ele é meio chatinho, né? Que ele sempre cresce um em cima do outro aqui, mas não tem problema. Vamos lá. Aí vamos adicionar aqui enfatiamento. Vai ser um item em andamento. Aí, ó, a gente tinha lá mapeamento de dependências, né? Então, eu vou adicionar o cara aqui. E aí, aquela coisa, né? Se você entende que é necessário você ter uma fila antes, pessoal, isso é muito particular aí. Vou colocar aqui.
em andamento. Ah, aliás, né, eu poderia ter colocado em mapeamento, né? Vamos lá. Em mapeamento de dependências. Vamos colocar a fila antes. Para mapeamento de dependências. Aí é que são elas, né? Aqui, ó. Criação de backlog em desenvolvimento. Eu não quero ter filas, porque eu vou criar formas de isso aqui representar o status correto, beleza? A gente pode até produzir um automate aqui, né? Para que isso aqui ele mude sozinho os status. Depois nós vamos ver isso também mais para frente. Então, olha só, eu vou criar aqui, ó. Já tem, né? Ó, criação de backlog. Então, permite para todos, porque a gente já criou para o Gama operacional. Aí nós vamos colocar lá o em desenvolvimento. Permitir para todos. Aí a gente vai ter lá, ó, para homologação, em homologação, para deploy concluído. Então, para homologação, vai ser um item pendente, que é uma fila. Aí nós vamos ter o em homologação. O item novo vai ser um touch, vai ser em andamento. Aí vai ter a fila que é para deploy. Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. E o último que é o concluído. Tá lá, concluído. Muito bem. Então, aqui estão os nossos status. Vou deixar tudo para tudo, beleza? Depois, agora só falta a gente construir o nosso gama estratégico, beleza? Então, feito, vou lá em fluxo, adicionar um novo, criar um novo. Vou chamar ele lá, ó, gama estratégico, sem acento, que senão ele não aceita. Então, ó, ele tem o item lá, criado. A gente definiu que ele vai ter discovery, criação de backlog, em desenvolvimento, mensuração e concluído. Então vai ser tudo touch. Então vamos lá, ó. Vai ter o discovery, tudo touch aqui, porque ele está no nível tão macro que a gente vai mensurar o tempo em cada etapa. As etapas são muito grandes. Vai ter o criação de backlog, que já existe. Vai ter o em desenvolvimento. Aí já é o mensuração, em mensuração e concluindo. Muito bem. Opa, deixa eu editar ele que eu coloquei ele como item pendente. Ele vai ser um item touch em andamento. E aí o próximo, concluído. Opa. Tá lá, concluído, tudo para tudo. Só lembrar que aqui, ó, editar, né? Ele está em tudo. Tudo bem, vamos lá ver os nossos fluxos.
Eles estão todos aqui em inativos. Vou pegar aqui, ó, só para garantir, né? O estratégico eu já fiz, o tático, acho que falta a gente só alterar esse cara aqui, ó. Que eu não coloquei ele para tudo, não tem uma transição aqui, ó. Permitir. Isso aqui é o que a gente precisa. Opa, deixa eu clicar fora, vai lá, fluxos. Beleza, então agora a gente vai colocar isso dentro do nosso projeto, tá? Então, ó, esse projeto Gama aqui, ó, ele tem todos os nossos itens aqui, ele tá com esse fluxo aqui, ó. Se eu quiser editar o fluxo, não é assim que eu vou fazer, ó. Vou entrar de volta lá no meu projeto, ó, voltar para o projeto. Venho aqui, ó, em configurações do projeto. Aí eu venho aqui, ó, em fluxos de trabalho. Aí eu venho aqui, ó, e vou por aqui, ó, adicionar fluxo de trabalho, adicionar existente. Então eu quero pegar, por exemplo, o Gama operacional, tá? E vou avançar. E aí eu vou marcar quem que vai entrar nele. Vai entrar o bug, o débito técnico, a história, a melhoria e a tarefa. A subtarefa eu não vou levar ainda. Vou concluir. Aí eu vou adicionar mais um. Vou adicionar agora o tático. Ele mostra pra gente aqui, ó. Tá demorando. Vamos lá, vou levar o épico. E agora eu vou adicionar o último, que é o estratégico. No seu tempo. Fica tranquilo aí. Aí, ó. Avança aqui. Vou levar a nossa iniciativa. Vou concluir. A subtarefa, ela ficou naquele nosso fluxo normal lá. Depois a gente resolve esse problema aqui. Quando eu publicar, perceba que ele ficou em rascunho aqui. Eu vou publicar. Ele vai pegar e vai falar assim, se eu tiver alguma história, ele vai começar a falar pra gente assim, ó, transfere pra mim os status, né? Então, ó, aqui ele tá marcando que tem zero, tá? Tudo que tá zero. 0, 0, 0. Então, se eu fizer uma mudança de fluxo e que eu tenha os itens aqui, ele vai falar assim, ó, cara, eu não encontrei esses status aqui, você quer que eu mude para qual? Backlog, eu mudo para qual? Pô, backlog eu colocaria o quê? Item novo? Então, eu vou colocar como item novo. Refinamento, que eu colocaria, né, do épico, né? Sei lá, a gente entendeu que é em desenvolvimento já, a parte do refinamento. Então, eu faria esse depara, tá? Selecionado para desenvolvimento é o nosso para desenvolvimento, tá? Que ele não tem, né? Então, ele seria o em desenvolvimento dentro do épico. Aí, para história, mesma coisa. Então, eu faria isso, eu venho aqui e associo. Aí ele vai verificar quantos itens tem, vai processar, finalizei. Então agora ele trouxe todos esses fluxos aí para o nosso projeto Gama.